Boa tarde, alunos do quinto ano. Hoje nós vamos retomar as nossas aulas de história. Eu gostaria que vocês me enviassem fotos da pesquisa que foi passada antes do isolamento sobre as grandes navegações, certo? E a nossa aula de história de hoje, ela vai iniciar com um novo assunto, certo? Nós vamos dar uma introdução ao capítulo 2, o encontro de povos. Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 262 e fossem acompanhando junto comigo. Bom, pessoal, aí na página 262 ela vai ter uma pequena introdução, certo? Sobre o que vai tratar esse capítulo, certo? No século XV, os europeus eles passaram a explorar novos lugares, certo? Em busca de riquezas, em busca de adquirir utensílios para comercializar, certo? Na Europa. Isso aconteceu mais entre duas potências, Portugal e Espanha, certo? E nesse período eles vão encontrar lugares que ainda nunca tinham sido explorados, né? Que no caso é o Brasil, né? E vão encontrar uma nova cultura, certo? Vão estabelecer contatos comerciais, né? E é isso, nós vamos passar para a página 264, certo? Aí na página 263 vai ter umas questões para vocês realizarem, certo? Essas questões vocês vão realizar no caderno, eu vou deixar escrito na agenda, certo? Para vocês realizarem. Bem organizado, coloquem a página, certo? A letra A, B e C, certo? Virando a página aí para 264, nós vamos encontrar as grandes navegações. Em 1500, os portugueses eles entraram em contato com os indígenas, né? Ou seja, eles chegaram aqui no Brasil. Nesse século XV, os europeus eles conheciam, além da Europa, somente a África e a Ásia, certo? Os oceanos eles eram pouco explorados, né? Eles não tinham conhecimento dele, né? Aí nós podemos ver na imagem, né? Que tem vários monstros, né? No oceano. Isso aí é devido ao medo desconhecido, né? Eles não sabiam o que tinham nos oceanos, não sabiam o que encontrar, né? Durante as viagens deles. Por isso que eles tinham essa imaginação, né? A gravura feita por Jean Collard, representando embarcações e monstros marinhos do século XVII, né? Isso aí é a imaginação, o medo do desconhecido, né? Já que eles não conheciam, imaginavam tudo que poderia existir, né? Naquele tempo, né, para buscar novas rotas de comércio com regiões do Oriente, os portugueses e os espanhóis eles organizaram uma série de viagens de exploração marítima. Essas viagens elas ficaram conhecidas como grandes navegações. Naquela época, né, também eles conseguiram desenvolver muitos métodos para melhorar nas suas navegações, né? Nós vamos ver mais adiante. Agora eu quero que vocês coloquem para 265. A 265 vai falar um pouco sobre a importância das especiarias, certo? No século XV, diversos produtos chamados especiarias eram consumidos na Europa. Entre eles tinham o que? A pimenta, a canela, o cravo, a noz moscada. Esses produtos eram raros e muito desejados. Trazê-los das Índias e comercializados na Europa já gerava grandes lucros, ou seja, eles organizavam essas viagens, né, nessas embarcações para conseguir, né, essas chamadas de especiarias para poder vender lá na Europa, né? Por isso que eles organizavam essas embarcações para conseguir chegar até as Índias, que era lá onde eles conseguiam comprar as especiarias com um preço
baixo, né? E vendiam com preço alto na Europa. Vindo das terras distantes, as especiarias pareciam envoltas numa nuvem de magia e mistério. Por muitos, além de servirem de condimentos, tinham o poder de tratar a saúde, ou seja, né, serviam como remédios. Os comerciantes, claro, se aproveitavam do fascínio do povo e cobravam cada vez mais caro por esses produtos. Além disso, né, tinha muito dessas especiarias que elas serviam como, vamos dizer assim, para os alimentos não apodrecerem, certo? Naquela época, né, não tinha refrigeração, então eles usavam muito dessas especiarias para temperar, né, os alimentos para que esses alimentos demorassem a se estragar. Também servia muito para isso. As tecnologias de navegações, ainda na página 265. Para buscar novas rotas comerciais marítimas, diversas tecnologias foram desenvolvidas e aperfeiçoadas, como por exemplo, né, a bússola. Ela auxiliava os navegadores a saber em que direção navegavam quando estavam no mar. As caravelas eram embarcações resistentes, impulsionadas pelo vento, usadas para enfrentar os oceanos agitados. Também tinha os mapas, né? Mapas também aprimorados a cada viagem por meio de observação dos territórios. Virando a página para 266, nós vamos conhecer um pouco sobre a Sociedade Ibérica do século XV. A Sociedade Ibérica, pessoal, diz respeito a Portugal e Espanha, certo? Porque esses dois países estão localizados na Península Ibérica. Por isso eles são chamados de povos ibéricos. Os povos europeus que iniciaram as grandes navegações, ou seja, né, os ibéricos, que eram Portugal e Espanha, podemos observar aí, no mapa, tem Portugal e Espanha, né, Portugal de roxo, Espanha de verde. Aí nós temos aí mais 3 questõezinhas para vocês resolverem no caderno, certo? A 1 e a 2 está na 264. Vocês vão colocar a página, certo? A questão, respondendo no caderno. E a continuação está aqui, 3, 4 e 5, na página 266. Essas 3 questõezinhas vão ser sobre esse mapa, certo? Você vai fazer a observação e vão responder no caderno. A sociedade ibérica era formada por pessoas de diferentes grupos sociais, nobres, religiosos, certo? A economia era essencialmente agrária e as atividades eram realizadas pelos próprios camponeses. A localização geográfica de Portugal e Espanha, né, que era próximo ao Oceano Atlântico, os dois países, foi um dos fatores que impulsionaram as viagens marítimas, certo? Por esse motivo que eles são as duas principais potências, né, terem iniciado as grandes navegações. Naquela época, os países eram governados por monarquias, né? O que seria monarquia? Monarquia é um sistema do governo, né? Que um rei, né, conhecido como monarca, ele demanda todo o poder, certo? E na monarquia, né, ela não é o representante do povo, ele não é escolhido pelo povo. Ele é passado de pai para filho, certo? E esse mandato dele é vitalício, ou seja, ele só deixa de ser rei quando ele falece, né? Ou quando ele abdica do cargo, ou seja, ele, né, abre mão do cargo para outra pessoa, certo? E essa pessoa tem que ser seu filho ou então um parente bem próximo, né? Agora, pessoal, quero que vocês coloquem para 268, né? A 266 é 267 é uma atividade que vocês também vão realizar em casa. Eu quero que vocês coloquem para 268. Aí na 268 vai falar um pouco sobre como era o cotidiano dentro das embarcações, certo? Como eram as viagens, né? Quais eram as dificuldades que eles tinham, né, dentro dessas embarcações. As viagens costumavam ser longas e cansativas,
né? Os marinheiros tinham um dia a dia cheio de trabalho, eram muitas obrigações, eles tinham que reparar os danos, os equipamentos, né? Controlar as velas, conforme os ventos, e também tinham que preparar os alimentos, né? Para o consumo deles. O consumo de água era controlado e a alimentação era muito pouca, certo? Era insuficiente. Eles tinham, né, na alimentação deles, bolacha salgada, carne seca, alho, vinho e peixe. Havia pouca higiene no armazenamento de alimentos e muitos deles ficaram sujeitos à contaminação, certo? Então, era bem difícil, né, o cotidiano dessas embarcações, né? Além de eles trabalharem para organizar, né, a embarcação, eles ainda tinham que preparar seus alimentos, né? Muitas vezes insuficiente, a água também era controlada, não podia beber o tanto que quisesse, né? Era complicado. Aí vocês vão passar para 269. Na 268, né? Também tem outra atividadezinha que você vai realizar. Aí na 269 vai falar um pouco sobre as rotas de navegações, certo? Como, quem e por onde eles andavam, certo? As principais rotas, né? Os povos ibéricos, eles realizavam grandes expedições oceânicas. Os espanhóis, eles costumavam navegar mais em direção ao oeste, certo? Dando a volta no planeta para chegar às Índias. Já os portugueses, eles chegavam às Índias contornando o continente africano, certo? E é para eles, né? Eles achavam que seria mais perto e realmente foi, né? Aí nós temos aí rotas de navegações, as principais, ó. A primeira foi Cristóvão Colombo, né? 1492, né? Cristóvão Colombo é da Espanha. A rota dele é uma roxa, né? Vasco da Gama, que foi em 1498, de Portugal, né? A rota dele é uma verde. E Pedro Álvares Cabral, né? 1500, também de Portugal. Pedro Álvares Cabral, né? Foi quem chegou aqui no Brasil, em 1500. A rota dele, ó, fez uma curva aqui na África, né? Chegou aqui próximo à Ásia. Mas antes disso, né? Ele passou aqui, ó, pela América do Sul, né? No Brasil. Aí mais embaixo, pessoal, ele vai falar um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas, certo? 1494. Esse tratado, ele foi feito entre Portugal e Espanha, certo? Foi um acordo que eles fizeram para melhor organizar os lugares que eles poderiam explorar, certo? Ele era uma linha imaginária, ele dizia, né, o tamanho do território que Portugal deveria explorar e o tamanho do território que Espanha poderia explorar, certo? Para que não houvesse uma disputa entre eles, eles organizaram dessa forma. Bom, é isso, pessoal, certo? Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo com bastante atenção, depois fizessem uma leitura bem detalhada do assunto, respondessem as questões, certo? Que eu vou colocar na agenda, bem especificado para vocês realizarem, certo? E quando for na próxima aula, que vai ser na terça-feira, a gente vai fazer a correção, certo? Beijos, até a próxima aula, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Tchau.